Olá, amigos! Eu te convido a tirar alguns minutos do seu precioso tempo para estudar comigo as preciosas palavras da Bíblia. Peço a Deus que nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a Sua palavra. Sinais da volta de Cristo. O homem olha assustado para a face de sua esposa. Testa franzida, expressão de dor. Esperaram muito por este momento e ele chegou. Durante 9 meses perceberam os sinais de algo especial que agora está prestes a acontecer. A barriga crescendo, os enjoos, o desejo de comer coisas estranhas em horas inoportunas. Durante as últimas semanas, dores sem fim. A princípio leves e espaçadas. Agora, porém, terríveis e frequentes, sinais estranhos de que algo muito bom está para acontecer. O mesmo acontece com a história deste mundo. Sinais estranhos acontecem à nossa volta e indicam que algo grandioso vai acontecer. A natureza grita, o comportamento humano denuncia. Jesus está voltando. Estamos prestes a vivenciar o acontecimento mais extraordinário da história e você é nosso convidado a saber que sinais são esses e mais, como tornar o dia da volta de Jesus o mais feliz de sua vida. Quais as garantias que os discípulos tiveram de que Jesus voltaria à Terra? Atos 1, verso 11. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Na ressurreição e ascensão de Jesus, 2 anjos se aproximaram dos discípulos para confirmar a promessa de que Jesus voltaria. Esta promessa, feita há 2000 anos, ainda enche o nosso coração de esperança. Os eventos da história deste mundo apontam para a proximidade desse grande dia. Quais são os sinais da volta de Jesus relacionados à sociedade? Segundo Timóteo 3, versos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. A Bíblia descreve nesses versos um tipo de comportamento humano que tornaria a vida caótica. O desejo de supremacia e poder resultaria em conflitos, guerras e morte. Mateus 24, versos 6 e 10. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Existe algum sinal da volta de Jesus relacionado à natureza? Mateus 24, versos 7 e 29. Porquanto se levantará nação contra nação,
reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Antes da segunda vinda de Cristo, a natureza dará indícios na forma de fenômenos extraordinários e até mesmo devastadores. Terremotos, tsunamis, surgimento de novas doenças são alguns dos sinais relacionados à natureza. Qual seria o comportamento no meio religioso antes da segunda vinda de Cristo? Mateus 24, versos 4, 5 e 11. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Talvez aqui esteja o sinal mais impressionante da volta de Jesus. Ele mesmo predisse que muitos viriam em seu nome para enganar e fazer as pessoas se perderem. Mateus 7, verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A Bíblia nos alerta quanto aos falsos profetas ou falsos líderes religiosos. 1 João 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Jesus nos convida a analisarmos seus frutos, ou seja, o resultado do trabalho e da vida desses pretensos profetas, para não sermos enganados. Mateus 7, versos 16 a 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Milagres e profecias não são provas suficientes de que tais pessoas são verdadeiros mensageiros de Deus. Mateus 7, versos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Que último sinal ocorrerá antes da volta de Jesus? Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esse texto tem um paralelo importante em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O Evangelho eterno será pregado a todas as nações e então chegará o fim. Trata-se de uma mensagem pura e autêntica, não uma mensagem distorcida e mentirosa que os falsos líderes pregam. Segundo Pedro 3, versos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Gálatas 1, versos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Se quase todos os sinais já se cumpriram, por que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando a nossa decisão. Ele deseja salvar todos nós. Ao coração. Se você observar com cuidado o estudo de hoje, perceberá que vivemos justamente no tempo do fim. Os sinais estão se cumprindo e vivemos no último capítulo da história. Jesus está voltando. Você deseja se preparar para este dia? Ore a Deus e diga isso a Ele. Jesus ainda não voltou, pois está esperando por você. Meu compromisso. Quero me preparar para a breve volta de Jesus. Desejo anunciar sua volta às outras pessoas que ainda não o conhecem. Minha oração. Senhor, me ajude a me preparar para te encontrar e, ao mesmo tempo, anunciar a sua breve volta às outras pessoas. Amém.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versos 8 e 9.